No programa de hoje, vamos falar dele, do telescópio espacial James Webb. Isso mesmo, faz tempo que a gente não fala do James Webb, né? O James Webb, que fez uma descoberta sensacional, mais uma aí, né? Na sua classe de descobertas espetaculares, ele descobriu um objeto gigantesco, misterioso, vagando pelo universo. O que será que é esse objeto que o James Webb descobriu? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! E vamos falar do telescópio espacial James Webb, que detectou um objeto misterioso vagando aí pelo nosso universo. O que é esse objeto? Muito bem. Esse objeto, nada mais nada menos do que a gente chama de um rogue planet, ou um planeta órfão. Isso mesmo. O que são planetas órfãos? Planetas órfãos são planetas que a gente detecta, são objetos planetários, só que quando a gente observa ele, a gente não observa nenhum tipo de estrela. Ou seja, é um objeto que está vagando por aí sem orbitar estrela nenhuma. É muito estranho, né? É muito estranho, mas acontece, tem vários desses objetos por aí. Esse objeto que o James Webb detectou, identificou, ele tem uma coisa a mais. Ele é considerado um super Júpiter. Isso mesmo. Então ele é um objeto muito grande que está vagando aí pelo nosso universo e sem ter lá uma estrela, por exemplo, que ele está orbitando. Então, o James Webb conseguiu, né, fazer isso de maneira assim realmente espetacular, e não é só isso, tá? E não é só isso. Por exemplo, esse objeto aí, ele é um super Júpiter, ele tem uma massa de aproximadamente 13 vezes a massa de Júpiter, ele é muito grande. Os super Júpiters, eles são classificados como objetos que têm entre 5 e 15 vezes a massa de Júpiter, tá? E a grande questão para os astrônomos é a seguinte: como que um objeto desse se formou? Será que ele se formou como uma estrela fracassada, que a gente chama as anãs marrons? Ou será que ele surgiu da mesma maneira que surgiu um planeta e depois ele foi expulso do seu sistema planetário por alguma forma? Os pesquisadores não sabem. O que os pesquisadores têm que fazer para entender? Vocês já sabem. Na astronomia ou qualquer ciência experimental observacional, você tem que estudar eles muito. Estudar muito, obter muitos desses objetos, porque aí com uma amostragem muito grande você tem estatística suficiente para poder então identificar e criar um modelo que explique como que esses objetos existem por aí. Esse super Júpiter, ele chama-se SIMP 0136, tá? Ele está localizado a apenas 20 anos-luz de distância da Terra e, como eu falei, ele tem 13 vezes a massa de Júpiter. 13 vezes a massa de Júpiter. Ele, uma coisa muito importante aqui para vocês, tá? Ele não é classificado como um exoplaneta. Ele não é classificado como um exoplaneta. Ele é classificado, como eu falei, como um rogue planet, tá? Como um planeta órfão, né? O pessoal chama planeta errante. Planeta errante fica meio esquisito, porque planeta, a palavra planeta já é errante, beleza? Muito bem. O James Webb, além de detectar esse objeto, primeiro, né? Detectar esses objetos é muito difícil. Por quê? Porque eles não são estrela, ou seja, eles não emitem uma grande quantidade de radiação, e eles não orbitam uma estrela, ou seja, eles também não refletem uma grande quantidade de radiação. Porém, como eles são muito grandes, eles devem ter um núcleo ali, ele tem todo um calor do próprio objeto, ele emite a radiação térmica. Radiação térmica, para quem não sabe, é a radiação infravermelha. E o James Webb é simplesmente o melhor instrumento que a gente tem para poder registrar a radiação infravermelha. Então é isso que os pesquisadores fizeram. Com o James Webb, eles conseguem estudar esse objeto. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto dioturnamente na luta. Mas não é que eles conseguem estudar, não. Eles conseguem estudar a fundo, a ponto de estudar um tipo de atmosfera que tem neste objeto. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Então, assim, uma pequena quantidade de luz que é refletida por esse objeto serve para o James Webb poder, então, analisar a sua atmosfera, e não seria bem atmosfera, né? Seria o brilho desse planeta, e aí criar os astrônomos com esse espectro do infravermelho, eles conseguem então criar ali um modelo
que tenta explicar que esse objeto teria uma atmosfera. Então isso é muito interessante. O que eles conseguiram detectar nesse objeto? Vapor d'água, metano, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Tá? Então, basicamente, esses 3 elementos aí foram identificados aí pelo James Webb, e com isso, né, os pesquisadores, porque esse objeto ele está rodando, conseguiram desenvolver um modelo para explicar uma possível atmosfera que tenha esse objeto. Então, além de detectar um Rogue Planet, que é um planeta órfão, além de detectar um planeta órfão que é classificado como um super Júpiter com 13 vezes a massa do Sol, o James Webb foi capaz também de fazer o estudo das suas propriedades ali através da espectroscopia infravermelha, que é uma técnica em que o James Webb ele é especialista. E assim os pesquisadores conseguiram estudar. O que eles querem saber, né? Então, por exemplo, tem esse objeto, ele tem toda uma dinâmica atmosférica. E para quem não sabe, estudar a atmosfera de um objeto é muito interessante porque ela nos dá pistas, ideias de como que esse objeto se formou, de como que esse objeto se originou, aonde que ele se formou e tudo mais. Então, estudar a atmosfera de um exoplaneta ou de um objeto como esse é muito importante, beleza? Muito bem. Com tudo isso, né, os pesquisadores estão querendo entender a formação desse objeto, né? Então, será que ele se formou como uma estrela, mas ele não virou uma estrela? Ele tem 13 vezes a massa de Júpiter, né? 13 vezes a massa de Júpiter, você está ali no limite para formar uma anã marrom, que a gente chama. A anã marrom está ali entre 15 e 80 vezes a massa de Júpiter. Mais que 80 vezes a massa de Júpiter, formaria uma estrela, para vocês terem uma noção desses limites. Então, como que ele formou? Será que ele formou como uma estrela pelo colapso de uma nuvem de gás molecular, mas ele não teve massa suficiente para iniciar o processo de fusão nuclear? Pode ser. Ou será que ele se formou como um planeta e ele orbitava uma determinada estrela e ele foi expulso desse sistema planetário? Ou uma terceira hipótese ainda para explicar esse tipo de objeto. Será que ele se formou de forma independente? Pode ser. Alguns objetos podem se formar isoladamente da mesma forma que planetas se formam por aí, e a diferença fundamental é que não haveria uma estrela para ele orbitar. De novo, né? A gente só consegue definir isso se a gente conseguir observar muitos desses objetos, e aí é que entra o futuro, né? Qual é o futuro do estudo desse tipo de objeto dos planetas órfãos, né? Ou dos Rogue Planets? O futuro é usar os grandes telescópios que vão surgir agora na Terra, principalmente aqui no Chile, o ELT, que é o Extremely Large Telescope, o GMT, que é o Giant Magellan, o Vera Rubin, que vai ser inaugurado esse ano. Esses instrumentos gigantescos terão a capacidade de você detectar mais Rogue Planets, detectando mais Super Júpiters vagando por aí. Você vai ter uma amostragem muito grande. Com essa amostragem você vai conseguir criar ali um modelo que explique a formação, a origem deles e o desenvolvimento desses objetos. Beleza? Então está aí o nosso querido telescópio espacial James Webb, mais uma vez, né? O James Webb ele é tão sensacional, mas tão sensacional, que ele consegue estudar coisas que nem são visíveis direito, como é esse tipo de objeto, que é um objeto que fica ali. Ele não é, você não tem uma estrela em volta, você não tem nada, então esse objeto aí ele fica escondido. E o James Webb vai lá, graças ao seu poder infravermelho, detecta ele e faz todos esses estudos. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país.